A Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira, por ampla margem de votos, a mini-reforma eleitoral. No texto, ela tem o objetivo de ajustar, simplificar as regras eleitorais. Mas, no entanto, não escapou de críticas de especialistas e parlamentares por conter as chamadas pegadinhas, que podem, na prática, flexibilizar a lei da ficha limpa, modificar também a prestação de contas de candidatos e partidos e restringir punições às legendas que, por exemplo, não cumprem as regras de cota para candidaturas femininas. Para falar melhor a respeito desse assunto, nós temos o prazer de receber uma pessoa que já é da casa, a advogada Ingrid Dantas, advogada eleitoral. Ingrid, mais uma vez, um prazer tê-la aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa mini-reforma. Primeiramente, é realmente uma mudança mínima para se chamar mini-reforma? Bom dia. Bom dia, Vanderlan. É sempre um grande prazer estar aqui com a TV Mais. A gente que já tem essa parceria que já vem de alguns anos, já acompanhamos várias eleições juntos, momentos que foram, inclusive, muito importantes do ponto de vista democrático. Estamos aqui mais um dia para falar sobre direito eleitoral e como ele impacta a vida, tanto a nossa vida política, mas também a vida do nosso cidadão. Porque quando a gente fala de direito eleitoral, a gente está falando diretamente com o direito do cidadão, como é que ele vai enxergar o Estado, como é que ele vai se realizar, como é que ele vai efetivar a promessa do nosso Estado democrático de direito. É verdade. E aí, para começar, a mini-reforma eleitoral. Primeiro que o nome mini parece que ela traz pequenas alterações, só que na prática, como você bem colocou, ela impacta de uma forma substantiva, inclusive as expectativas do nosso eleitor. Por exemplo, quando a gente pensa na nova regra que vai reger a questão das inelegibilidades. Então, ela é uma mini-reforma porque ela não traz uma legislação extensa, mas ela traz modificações que impactam do ponto de vista substantivo como é que vai acontecer o pleito eleitoral. Então, não sei se ela é bem uma mini-reforma, não. Agora, Ingrid, quando se fala dessas chamadas pegadinhas, porque gerou também muitos debates, né? Desde semana passada que nós estamos acompanhando, especialistas criticando. Vamos falar um pouquinho, que pegadinhas são essas? Que brechas, na verdade, são essas que são alvo de muitas discussões desde semana passada sobre essa mini-reforma? Então, Vanderlan, vamos lá. São vários pontos e a gente precisa, até para o nosso espectador, ele conseguir acompanhar, porque a gente geralmente pensa em uma legislação que ela não deixa de ser técnica, e aí às vezes quem está escutando fala, nossa, mas será que eu vou entender? Então vamos tentar trazer de uma forma bem clara aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente aqui. Uma mudança que está sendo muito criticada diz respeito às mulheres, e aí eu vou chamar a atenção a dois pontos. Por quê? Porque hoje a gente tem uma cota de gênero que todos os partidos precisam cumprir. Então, no mínimo, 30% das candidaturas precisam ser de mulheres. Isso aí eu acho que está claro. O que acontece? Desde as eleições passadas, a gente criou um dispositivo que se chama as federações. Ou seja, mais de um partido se junta, então 2, 3 partidos se juntam em uma federação, atuam de forma como se fosse um só partido. Até então, cada um desses partidos precisava preencher 30%. Vem a nova legislação e fala, não precisa não. Se a federação toda bater os 30%, tá beleza. Então, a gente desincumbe cada partido individualmente de valorizar, de abrir espaço para a participação da mulher na política. Então, de alguma forma, ela ataca conquistas que foram das mulheres nos últimos anos e que estão sendo ali realmente batalhadas, um pouquinho de cada vez. A gente tem uma progressão, ela é pouca, mas está havendo um aumento dessa progressão. E a pegadinha, ela também bate na forma como o partido vai financiar essas candidaturas. Por quê? Porque se tem os 30% para as mulheres de candidatura, a gente também tem uma norma correspondente que diz, no mínimo 30% do dinheiro aqui do fundo eleitoral, do fundo partidário, precisa ir para as mulheres, na proporção do número de mulheres. Geralmente é 30, o partido consegue bater 30 e olhe lá. Vamos pensar na PEC da anistia, que já está querendo mexer aí. Mas vamos lá. Então, o que muda? Pela essa nova reforma eleitoral, vai dizer o seguinte, olha, esses 30% precisam ser aplicados às mulheres, mas também pode ser aplicado aos homens, a candidaturas masculinas, se as mulheres se beneficiarem de alguma forma. Então, no fundo, ela abre brecha para quê? Para que você pegue aquele montante que já é pouco, já é menor, que deveria ser destinado às mulheres, que já tem toda uma questão que é social também, de como a sociedade enxerga a participação da mulher na política. E ela vai lá e fala, não, mas isso aqui, se a mulher fosse beneficiar,
também essa verba também pode ser gasta com a candidatura masculina. É uma pegadinha. Então, já para ficar claro, diminui também a responsabilidade individual dos partidos em percentuais para poder ter mulheres participando das corridas eleitorais ou presentes em grandes discussões, é isso, Ingrid? Com certeza. Quando a gente pensa nas federações, hoje, o que são as federações? É reunião de um ou mais partidos. Então, vamos supor, eu sou um partido, você é um partido. Nosso partido é um partido pequeno, mas a gente tem uma forma de pensar que é parecida. Faço Vanderlan. Vamos reunir aqui, do ponto de vista que é nacional, porque o partido se une em todas as esferas, então federal, estadual e municipal. Vamos reunir forças para a gente fortalecer a nossa bandeira política. E aí agora eu digo para a nossa associação e falo assim, olha, Vanderlan, você não precisa bater os 30% não. Deixa que eu vou bater aqui sozinha no meu partido a nossa meta de mulheres. Você fica desresponsabilizado. Então, é uma forma de você desincentivar o partido a zelar pelas candidaturas femininas. E com isso a gente enfraquece, de modo geral, a nossa democracia, né? A gente está, mais uma vez, colocando mais um obstáculozinho à mulher participar na política. Aí a pergunta do Canhão para a Ingrid Dantas agora é a seguinte. Nas questões de inelegibilidade, vamos falar um pouquinho aqui a respeito desse assunto. Necessariamente, o que é que a mini-reforma ela vai trazer como situação prática para as próximas eleições, se isso de fato não gerar uma mudança de comportamento daqui para frente? Essa é uma pergunta do Canhão, literalmente. Por quê? Porque ela vai impactar diretamente aquele político, aquele agente público que estava fora das eleições. Por quê? Porque estava com seus direitos políticos suspensos, estava inelegível em razão, por exemplo, da prática de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Então, ele ainda não tinha cumprido o prazo, que era o prazo da condenação, mais o período de 8 anos de inelegibilidade. Agora, com essa nova alteração, a gente traz muitas dessas pessoas para o jogo político novamente, para o jogo eleitoral. Por quê? Porque a nova regra vai dizer o seguinte: o candidato, a pessoa só vai ficar inelegível a partir, por exemplo, da decisão condenatória de que ele praticou lavagem de dinheiro ou formação de quadrilha. Daquele momento, mais 8 anos. Então, vamos lembrar lá, Lava Jato, Mensalão. Já se passou 8 anos desde toda aquela celeuma que envolveu esses processos de corrupção. Então, essas pessoas já voltam para o jogo político, porque a maioria já decorreu 8 anos desde aquele prazo em que eles foram condenados. Então, é uma alteração que a gente, no fundo, está trazendo para o jogo político de uma forma antecipada. Por quê? Porque antes essas pessoas, só para esclarecer, pessoal, antes essas pessoas eram condenadas, transcorria todo o prazo da condenação, então, por exemplo, 5 anos que ela está lá cumprindo a pena. E depois mais 8 anos de inelegibilidade. Então, 13 anos que ela está fora do jogo político. Agora não. Nesses 5 anos que ela está lá cumprindo a pena, já está contando os 8. Mais 3. Então, ela fica os 5 anos cumprindo a pena, vem mais 3, voltou para o jogo político, está participando da corrida eleitoral mais uma vez. É uma situação que deixa muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho, a Ingrid Dantas aqui conosco, né? Ela falando de muitos assuntos sobre mudanças, né? Nessa mini-reforma eleitoral. Ela que é advogada eleitoral e sempre participa aqui nos momentos de apuração de eleições, né? Sempre lembro da Ingrid aqui nesses momentos também. Ingrid, vamos falar de propaganda eleitoral. Quais são agora as esferas que podem ser tocadas com essa mini-reforma eleitoral para os casos mesmo de regra para a propaganda eleitoral? Vai ter mudanças também nesse quesito? Então, em relação às propagandas eleitorais, é mais uma vez dentro do tempo de propaganda de mulher. Então, a gente toca, né, nesse assunto, mas as regras elas não trazem tantos impactos. Mas pensando na corrida eleitoral, uma modificação que a gente precisa chamar a atenção é que agora a gente tem, com essa reforma, uma exclusão do que a gente chama da prestação de contas parciais. Então, antes, o partido precisava o tempo todo estar ali prestando contas. Era uma forma da Justiça Eleitoral de estar fiscalizando como é que o partido, como é que o candidato está usando o dinheiro público. Por quê? Porque hoje a gente tem no Brasil um financiamento de campanha que é predominantemente público. A gente tem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Agora, essa nova reforma eleitoral, ela exclui essas prestações de contas parciais e a gente só fica com a prestação de contas ao final, diminuindo a transparência do ponto de vista da gestão pelo partido do dinheiro público, que é algo que a gente precisa também chamar a atenção. Então, mexe nesses aspectos. Uma alteração, por exemplo, que hoje vai começar a aceitar doações por Pix, e para mim é uma
Inclusão, que a gente tem uma forma fácil de prestação de contas por Pix, está ok. Uma outra alteração que a gente também precisa chamar a atenção é que passa a poder ser comprado com o dinheiro dos fundos públicos eleitorais aviões, automóveis pela prestação. Agora a nova mini-reforma autoriza a utilização dos fundos públicos eleitorais para a compra de aeronaves e automóveis. O que, no meu sentir, mais uma vez, abre brecha para que o dinheiro público ele seja desviado para outras finalidades diversas daquelas que deveriam ser um incentivo à atividade político-partidária tão importante e que é desempenhada pelos partidos políticos. Esse tema, de fato, é um tema que realmente cabe muitas discussões ainda, tá, Ingrid? E falando sobre as questões de pesquisas eleitorais, no ano passado nós acompanhamos uma corrida muito desgastante, seja aqui em ordem local, né, pelo Estado, governo de Alagoas ali, e também a questão do governo federal. E muitas pesquisas, né, falsas circulavam também, muitos percentuais que confundiam de certa forma o eleitor. O que é que a mini-reforma eleitoral vai trazer necessariamente para esses casos de pesquisas? Havia uma expectativa de que houvesse uma regulamentação no sentido do combate às fake news. Só que o que acontece, Viderlan? A gente, por uma questão até da proximidade com o prazo que a gente tem para que essa legislação entre em vigor para o próximo ano, eu vou falar sobre a anualidade eleitoral já já. Essas regras foram retiradas, foram suprimidas. Porque evitou-se trazer o assunto, por exemplo, fake news, e como que a legislação ela ia cuidar desse assunto para que essa mini-reforma fosse aprovada com maior celeridade. Então, era um assunto que deveria ser pautado, mas acabou sendo excluído da pauta para que essa mini-reforma ela se tornasse votável em um menor transcurso de tempo. A gente também tem que esclarecer para o nosso eleitor que a gente tem aqui no Brasil uma regra, está lá na Constituição, que é o princípio da anualidade eleitoral. O que isso significa? Hoje a gente está com a mini-reforma aqui sendo votada. Para que ela entre em vigor e seja aplicada no próximo ano, ela precisa ser sancionada e publicada até 5 de outubro, um ano e um dia das eleições do próximo ano. Se ela for sancionada e publicada no dia 6, ela já não vale para o próximo ano. Então, é por isso até que está tendo uma pressão muito grande lá no presidente do Senado para que ele vote a reforma também com a maior celeridade. Ele já disse, olha, a gente não vai aqui correr com votação, não. Mas, na prática, a gente sabe que tem muita pressão política para que essa votação ocorra, já que ela busca trazer para o jogo eleitoral, principalmente aquelas pessoas que até então estariam inelegíveis. Por quê? Porque a nova regra vai ter efeitos retroativos. Ela vai pegar quem já estava ali com a sua condenação e que a priori estava fora do jogo eleitoral. Ingrid, eu quero agradecer a sua participação, vou deixar inclusive você à vontade para poder passar para o nosso telespectador, porque eu sei que você utiliza os seus canais de relacionamento como também uma fonte de informação para a sociedade. Então fique à vontade, muito obrigado, parabéns pelo conteúdo que você consegue desenvolver com muita competência e em tom de prestação de serviços para o público diante de uma profissão que você escolheu e que abraça com muito orgulho, porque a gente conhece bem você, tá? Muito obrigado. Viderlan, mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada a toda a equipe da TV Mar, que sempre me recepciona aqui com grande atenção, carinho. Coloca aqui à disposição as minhas redes sociais, é Ingrid Dantas, _, é fácil de achar lá nas redes sociais. Lá a gente vai trazer conteúdos que são esclarecedores do ponto de vista do direito eleitoral, da política do nosso país. Meu doutorado, como eu estava te falando, envolve direito constitucional e teoria política. Então, o objetivo é que a gente, de fato, preste um serviço à nossa comunidade para que a gente possa construir uma sociedade democrática, cada vez mais democrática, inclusive e plural, que é o que a nossa Constituição ela promete e garante a todos nós. Um abraço a todos da família também, tá certo, Ingrid? Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta teremos muitos outros assuntos ainda hoje, no terceiro e último bloco do TV Mar News. Voltamos já.